CNJ recomenda, o equipamento do depoimento especial. Então, a gente transformou a audiência num lugar acolhedor, num lugar seguro, para que a criança pudesse falar. E aí, após a audiência, a gente faz um fechamento com a criança e pergunta como é que foi. Agora a gente está fazendo uma avaliação. Antes a gente só conversava. E 90% das crianças falavam que foi um alívio, eu tirei um peso de cima de mim, eu estou me sentindo livre, agora eu acho que eu posso voltar a viver. Então, eram relatos sempre muito positivos. Era sempre, nossa, a audiência foi muito melhor do que eu imaginava, foi tranquilo, foi legal. Por mais que elas tivessem falado, chorado, no final elas avaliavam aquilo de uma forma muito positiva. E aí a gente foi construindo dia após dia, foi evoluindo, melhorando. O que a gente via que não estava legal, a gente melhorava. E o juiz ele fez uma portaria determinando como que são os procedimentos pelos quais essa vítima ela é ouvida. E ele considerou que tudo que a gente faz ali é um depoimento especial, porque a gente cuida muito para que a criança seja bem para poder falar. Então, a gente assegura todos os direitos dela ali nesse momento. E, nessa portaria, ele descreveu 5 procedimentos. Um, que seria a audiência normal, em que as crianças vão para a sala de audiência e falam. Um outro, em que a audiência também ocorre da mesma forma, mas é o psicólogo que começa a fazer as perguntas. E aí as perguntas sobre o fato são feitas pelo promotor, pelo advogado, depois segue o rito normal. Uma escuta qualificada, que seria isolado, o depoimento especial, porque aí chegou o equipamento, e a avaliação psicológica. Então, são 5 maneiras de ouvir essa criança. E aí, hoje, a gente faz assim. A gente nunca faz 2 procedimentos. Por mais que os advogados, as partes peçam, eu quero a oitiva da criança e a perícia. Não, a gente sempre escolhe um procedimento, porque ela não vai falar 2 vezes ali naquele processo, não vai revitimizar. Então, a gente sempre escolhe um método e a gente atende essa criança sem tratar dos fatos da denúncia e analisa qual é o melhor procedimento para ela ser ouvida. E aí a gente respeita essa criança ao máximo e foca no bem-estar dela. Então, a gente vê o que é melhor para ela, não é nem para o processo, o que é melhor para ela. E a gente viu que a audiência era positiva no sentido de que é um ato só. A avaliação, elas tinham que ir 2, 3 vezes, ser entrevistada, a família entrevistada. E a audiência, não. Elas chegavam, elas eram preparadas, elas vão, elas falam, e ponto, acabou. A atuação dela no processo acaba ali. Então, a gente faz essa preparação antes e essa avaliação de qual é o melhor método para ela ser ouvida. E a maior parte do que acontece é a audiência. Porque, como já foi falado aqui, as vítimas elas querem falar, elas querem ser ouvidas. E muitas querem falar para o juiz, elas querem falar para o advogado. E a gente reforça muitas coisas, como, por exemplo, o advogado ele não tem nada contra você, ele está fazendo o trabalho dele, todo mundo tem direito a um julgamento justo, então ele pode fazer algumas perguntas que sejam ruins, mas não é porque é com você. E aí a gente vai para a audiência. Faz toda essa preparação, deixa a criança tranquila e só vai para a audiência quando ela está bem. Se precisar mais tempo, todo mundo espera. A gente vai para a audiência. Quando é a audiência normal, que eu falo, o juiz começa a dar uma introdução, explica para ela, olha, aqui é como se fosse um quebra-cabeça, você é uma pecinha desse quebra-cabeça, reforçando que não é só a fala dela que vai colocar a pessoa na prisão. Que as pessoas acreditam que as crianças se sentem muito culpadas porque o pai, o padrasto, foi preso.
Só que o que a gente vê, inclusive na literatura, fala que isso não acontece com tanta frequência como a gente acha. Elas se sentem livres, elas se sentem seguras quando sabem que eles estão presos, mesmo sendo pai, padrinho, vô. Então, o juiz reforça isso. Você é uma pecinha. Depois eu vou juntar todas as pecinhas e eu vou decidir o que vai acontecer. Aí, a promotora, ela começa com as perguntas neutras. Ela fez o curso, então ela começa com as perguntas neutras. Como é que tá? Onde é que você mora? Você vai para a escola, mora com quem? O que você gosta de fazer? O que você quer ser quando você crescer e tal? E em tal época, você morava com quem? Você morava com quem? E sobre o fulano de tal? Como é que é? Então, ela faz toda essa introdução das perguntas neutras, começa com as perguntas abertas, e daí vai afunilando e faz um máximo de perguntas para a criança trazer um relato livre e mais detalhado possível. E aí, por incrível que pareça, quando é o defensor público que já fez o curso, é ótimo, ele continua nessa linha. Mas os outros advogados, como a Rachele falou, às vezes a gente não tem controle de quem é e não consegue conversar antes, mas os advogados eles entram nesse mesmo clima. E é muito raro ter um advogado que queira afrontar, mesmo sendo... Quando é adulto, eles tentam fazer mais, mas mesmo adolescente, assim, é muito difícil você encontrar advogados que tentem quebrar esse clima. Eles acabam entrando nessa onda. Muitos chegam para a gente e perguntam assim, mas como que eu pergunto? E tem um detalhe, nesse protocolo, a gente manda um manual para os advogados, falando da questão da memória da criança, que ela tem o tempo dela, que as perguntas têm que ser abertas, que você tem que prestar atenção no que a criança está falando, não repetir pergunta que já foi feita. Então, os advogados estão chegando com esses manuais, então eles já chegam para a gente e já perguntam, mas eu preciso perguntar de uma foto, como que eu posso falar e tal. E a gente vai conversando e vai dando o apoio. A gente chega na sala, apresenta todo mundo, a gente transformou a audiência num momento menos formal. E mais acolhedor, mais uma roda de conversa. E aí tem mais um detalhe, que a gente estava preparando a sala do depoimento especial, e aí o juiz resolveu colocar lá 5 poltronas. Na nossa sala de depoimento especial, a gente tem 5 poltronas. E, muitas vezes, a audiência acontece nessa sala, que é uma sala de estar. Então, todo mundo senta nas poltronas, o psicólogo fica do lado da criança, a gente dá todo o apoio. E o juiz começa, abre a audiência, depois vai para a promotora, depois vai para o advogado. E é engraçado, porque nessa sala acaba... dá uma quebra, porque esses advogados que chegam, como a Rogério falou, que colocam a mão na mesa, ali eles não têm. Ali eles estão no sofá, às vezes eles estão com o notebook, eles se sentem, acabam se sentindo desconfortável, então ali tem uma intervenção. Eles acabam saindo dessa coisa fechada, dessa coisa formal, e entrando também nessa onda de fazer uma conversa com a criança. Conversar com ela, escutar realmente ela, e ela deixar de ser um objeto e passar a ser um ser humano. E o meu juiz fala assim, a gente tem que cuidar de tudo. Então, desde que essa família chega no fórum, a gente dá um máximo de atenção, a gente faz tudo o que é possível para diminuir o dano. O dano sempre vai ter, mas a gente faz tudo para diminuir o máximo possível para que essa criança esteja protegida, para que ela se sinta segura, para que ela confie nas pessoas ali e consiga falar, que é isso que preconiza o depoimento especial. São essas as bases da escuta especial. E muitas vezes acontece isso, às vezes a criança não fala para os pais, ela fala para a pessoa que ela mais confia. E a gente busca estabelecer esse ambiente, esse momento propício para que ela consiga falar, para que ela seja ouvida. E como foi falado muito aqui, elas querem falar, isso é terapêutico, elas se sentem bem ao contar o que aconteceu, porque elas passaram por uma situação e tiveram a síndrome do segredo.
O abusador, normalmente, a maioria casos de abuso, fala para elas assim: você não pode contar nada para ninguém. E ela se sente culpada porque ela está compartilhando com o abusador desse segredo. Ela não pode contar para os pais, então ela sabe que é errado não contar. E ali você fala, você proporciona para ela um momento em que ela não vai ser punida, ela não vai ser castigada, ela pode falar o que aconteceu, ela pode se livrar desse segredo. E é por isso que elas se sentem livres. E ali, na nossa vara, a gente tem 90% dos processos tem um número de 90% de condenação nesses processos. Então, apenas 10% eles são absolvidos e um número muito pequeno de casos em que não conseguiu se chegar a uma conclusão, teve que se absolver por falta de prova. Porque a maior parte, 90%, são processos que conseguem ser bem instruídos com a fala da criança. Então, para quem é do direito, sabe disso, que o desembargador falou mesmo, né? A fala da criança é a principal prova. E a gente tem conseguido produzir essa prova da melhor maneira e de uma maneira muito segura e adequada para a criança. E agora a gente está fazendo um retorno para essas famílias para ver como que elas ficam depois da audiência. E a gente está vendo que elas ficam muito bem depois desse tempo. Então, é um resumo do que é o meu trabalho, do que é a minha experiência, que eu queria compartilhar com vocês, de como a audiência pode ser também um espaço acolhedor e seguro para a criança poder relatar. Claro que depende das pessoas, mas, enfim, a gente conseguiu ter vários métodos, e aí a gente aplica dependendo de cada caso, porque cada caso é um caso, a gente não pode generalizar nada. E a gente respeita a peculiaridade de cada uma das vítimas. Obrigada. Muito obrigada, Thaís. Olha, agora faltam assim mais duas pessoas, né? Vou passar agora a palavra para Patrícia Vendramin, psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo, mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo, membro do Departamento de Psicanálise da Criança do Instituto Sede Sapientai. A Patrícia vai apresentar a experiência da psicologia no depoimento especial em São Caetano do Sul, São Paulo. Entrou ali? Não. Eles botam. Boa tarde. Bom, eu vou falar então um pouquinho dessa experiência em São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, eu trabalhei lá por 10 anos. 7 dos quais fazendo depoimento especial. Hoje eu estou na Coordenadoria da Infância e Juventude, na equipe de depoimento especial, ajudando a implantar o depoimento no estado todo. Então, o depoimento... Começou? Não? Acho que eu vou falando, por favor, né? Para a gente não perder tempo. São Caetano do Sul... Por favor, colocar a apresentação dela no telão, pessoal da videoconferência. Mas eu vou falando para a gente não... São Caetano do Sul foi uma das 5 comarcas que participaram do projeto piloto, em 2011, de implantação do depoimento especial no Estado, sendo que foi a primeira que efetivamente fez o depoimento. O juiz é o doutor Eduardo Rezende Mello, uma pessoa bastante conhecida, né, nessa área. A gente tem um protocolo da Coordenadoria da Infância que a gente segue, né, quando a gente faz o depoimento. E a gente, lá em 2011, né, isso que é previsto na lei hoje da capacitação interdisciplinar e continuada, foi o que aconteceu. A gente fez a capacitação, os técnicos, o juiz, a promotora, os delegados, o pessoal da assistência, o pessoal da saúde do município. Nós fizemos a capacitação todo mundo junto.
e foi com a doutora Irene Tebe, não sei se vocês conhecem, ela é uma argentina, né, um nome importante nessa área. E a gente acredita nessa questão da capacitação conjunta, né? A gente está investindo nisso também para capacitar o Estado todo daqui por diante. A capacitação conjunta ela traz uma maior integração da equipe, um conhecimento comum para o desenvolvimento de procedimentos, né, e da confluência do trabalho, um desenvolvimento de linguagem comum para a discussão dos casos e uma base comum para a definição de fluxos internos e fluxos de rede. Então, assim, o depoimento especial ele exige um trabalho em rede, né, como vai ser tema de mesa amanhã. E lá em São Caetano, a gente, então, costumava ter as reuniões bimestrais com todos os parceiros da rede de atendimento para definição e manutenção dos fluxos. Então, estávamos nós do judiciário, da assistência, da saúde, da segurança, né, os delegados, o conselho tutelar, todos nós nos reuníamos a cada 2 meses para definir todos os fluxos no município. E esse trabalho de rede ele é contínuo, né? Essa frase, espaço não é dado, é resultado, fruto de relações fundadas na confiança e no face a face. Então, o trabalho de articulação da rede ele nunca acaba, né? Porque os parceiros mudam, as coisas mudam, e constantemente a gente precisa estar se reunindo e discutindo e rediscutindo as coisas. Agora eu vou focar no trabalho do técnico, do psicólogo no âmbito do judiciário. Tá? No Estado de São Paulo, a gente, nos processos de depoimento especial, a gente faz uma avaliação mais ampla relativa à proteção da criança e do adolescente. Né? A gente não está preocupado, o nosso foco não é a condenação ou não condenação do réu, mas sim da proteção da criança e do adolescente. E nós temos um papel muito importante na prevenção da violência institucional. A gente tem focado muito isso lá no Estado de São Paulo, nas capacitações com os juízes, inclusive, da necessidade da prevenção da violência institucional. A gente tem como objetivo poupá-los, né, como meus colegas já falaram da participação da audiência tradicional, onde a gente sabe que ficam muito expostos e indevidamente expostos, né, as crianças e os adolescentes. A compreensão da psicodinâmica familiar, a capacidade protetiva da família em relação à criança e adolescente, avaliação desses aspectos, né, e respaldo e encaminhamento tanto à criança e adolescente quanto à família. Então, nos processos de depoimento especial, a gente cuida de todos esses aspectos. Como é feito? Então, a gente faz uma avaliação mais ampla do que o momento de audiência em si. Normalmente, os autos eles vêm para o setor com 30 a 20 dias antes do depoimento, para dar tempo de a gente fazer todas as avaliações preliminares. Então, primeiramente, a gente faz uma entrevista com os pais ou responsáveis, entrevistas iniciais com a criança e adolescente, quantas forem necessárias, né? A gente observa que adolescentes e crianças mais velhas, a gente faz menos entrevistas, mas quando a criança é menor, a gente precisa de um número maior de entrevista para promover um vínculo, uma segurança, e a gente avaliar a condição de depor ou não dessa criança. Posteriormente, a gente faz um fechamento com a criança e adolescente, o depoimento especial, e depois o fechamento com a criança, adolescente e a família. Fazemos uma entrevista com o réu e, depois de tudo, a gente entrega um relatório. Então, a avaliação preliminar ela visa avaliar o desenvolvimento infantil, o estado emocional da criança e do adolescente, estabelecer segurança e confiança para que a criança se sinta segura, né? Não é para que a gente possa extrair dela o relato, mas é que ela, querendo relatar, se sinta segura para isso. A gente avalia a sua inserção familiar, a condição de proteção dessa família, se essa família está sendo protetiva ou não com essa criança e do adolescente, e a gente pode sugerir medidas em relação a isso. A gente avalia as pressões externas que podem estar ocorrendo, tanto no sentido de retratação, quanto relativas às alienações parentais.
A gente avalia as condições e a disponibilidade da criança e do adolescente para relatar, sua capacidade de recordar. A gente passa todas as informações, né? A gente trabalha com transparência, todas as informações do depoimento, a gente passa nesse momento. Desculpem, gente, eu estou correndo por causa do tempo, tá? Depois eu tiro dúvidas se tiver. Então, todas as informações necessárias para o momento de audiência, a gente passa tanto para a família quanto para a criança. A gente também vê o atendimento na rede, se ele está se dando e como, faz todos os encaminhamentos necessários, inclusive para o réu, e avalia se todo esse procedimento pode trazer algum dano psicológico. Com base em tudo isso, a gente pode sugerir que a criança e adolescente não passe pelo depoimento especial, e aí a gente faz um relatório fundamentado e embasado para justificar isso. Ok? Então, podemos sugerir que ela não passe por ausência de condições de memória ou de relato, por ausência de condições emocionais, ou por ela preferir prestar depoimento para o juiz e até mesmo por não querer, que entra no direito ao silêncio. O momento do depoimento em si, a criança e adolescente pode conhecer as pessoas que estão na sala de audiência anteriormente, então, a gente, via de regra, eles querem, a gente vai. Pode conversar, tem a figura de um defensor para a criança e do adolescente. Ele não é uma acusação, para a acusação, ele é para garantir que os direitos da criança e do adolescente estão sendo preservados nisso tudo. E a criança e adolescente pode pedir para que o réu não assista. Via de regra, o réu não assiste o seu relato. Então, é gravado com transmissão para a sala de audiência, não há ponto, a gente não se utiliza do ponto eletrônico, a comunicação se dá ou por contato telefônico, na hora do recesso, ou via link, que é um chat institucional que a gente tem e se comunica com o juiz pelo computador. Então, o momento do depoimento em si, a gente usa o protocolo, no caso de São Caetano, é o modelo abarcativo da doutora Irene Inteb. O Estado de São Paulo está sendo capacitado pelo modelo NCAC, do Protocolo Brasileiro de Entrevista. Depois há um recesso. Nesse recesso, eu conduzo a criança ficando com a família, né, porque eu acredito que ela está mais protegida estando com a família no recesso. Nesse recesso, converso com o juiz sobre as eventuais questões que possam ter, né, a gente vai se afinando, a gente já fez as capacitações conjuntas, e, com o tempo, a gente foi se afinando muito em relação ao que perguntar e não perguntar. É um momento muito importante de integração. Depois, a gente retoma a entrevista, se for o caso. Muitos dos casos não têm perguntas posteriores, e a gente combinou que, sempre que possível, um bloco de perguntas só, e aí depois a criança já é dispensada. Tem um fechamento... e a dispensa é articulada com a sala de audiência para que não ocorra, os colegas já falaram dos procedimentos, né, não vou repetir, para não encontrar com o réu na saída. As perguntas pós-relato, ele é um momento delicado, né? O entrosamento e a confiança da equipe, quando eu digo equipe, eu estou dizendo juiz, técnico, promotora, né? Nós formamos uma equipe interdisciplinar atuando juntos no depoimento especial, isso é muito importante. Então, esse entrosamento ele é importante para esse momento. A equipe precisa conhecer e estar de acordo com o tipo de pergunta que não deve ser feita à criança e adolescente. E é necessário cuidado com as questões éticas e técnicas da profissão, né? A gente está atuando lá em São Paulo, sim, como psicólogos, né? E, se a gente deixar de cuidar das questões éticas e técnicas da profissão, a gente perde, né? A gente deixa de atuar como psicólogo. Então, assim, o juiz, o promotor e o defensor da criança ele tem um importante papel no filtro dessas perguntas, né? Evitando que a gente tenha que ficar se justificando, porque sim, porque não. E como estratégia, né, a gente foi vendo que conversar anteriormente à audiência das peculiaridades de cada criança e adolescente auxiliava o juiz a aumentar o filtro quando necessário, quando a criança e o adolescente estariam muito fragilizados ou com pouca condição de relato. E isso é um hábito, essa discussão.
Então, as perguntas, sempre que possível, elas são feitas de forma aberta, meus colegas já falaram, não vou ficar repetindo. E os quesitos, quando pertinentes, isso é uma coisa bastante importante, porque, inicialmente, os advogados queriam que a gente ficasse perguntando os quesitos. Não, eles são para ser respondidos no relatório, né? Então, as partes podem oferecer quesitos, mas a gente responde no relatório, ok? Não são perguntas a serem feitas para criança e para adolescente. Então, aqui já falamos, né? Aqui são alguns exemplos de pergunta que a gente não deve fazer. O que você, todas essas perguntas, né, são fundamentadas na dinâmica da violência. Inicialmente, todo esse projeto piloto foi só com abuso sexual. A grande experiência, como todo mundo já colocou aqui, é com abuso sexual. As outras violências estão entrando agora. Então, perguntas do tipo, o que você sentiu? Né? Porque a criança, o adolescente pode sentir prazer, a gente sabe, né? Pode sentir ambivalência, pode sentir raiva. É um mito achar que a criança e o adolescente não gostam do agressor. Ela pode gostar e ter um vínculo afetivo e amoroso com o agressor, e isso não descaracteriza o abuso. Gostava do que fazia? É uma pergunta bastante inadequada. Por que você não buscou ajuda? A gente sabe de todas as dificuldades da revelação, né? A criança ela tem muita dificuldade para revelar por se sentir corresponsável e culpada, como a gente já viu aqui os nossos colegas. Se fazia essas coisas, por que procurava por ele? Por que não contou antes? Por que contou agora, né? Como uma acusação? Mas por que você está contando agora? Isso é muito frequente. Perguntas sobre temas não trazidos na entrevista, né? Aqui eu ressalto as hipóteses de vingança. Vocês já se depararam com hipóteses de vingança, né? Então, a criança se sentiu frustrada, né? O caso lá de não poder namorar, e, por vingança, vai acusar o pai, o padrasto, enfim, da violência, do abuso, enfim. E aí o advogado quer ficar perguntando sobre essa hipótese que ele formulou. Né? Não é da criança, isso é indevido, não deve ser perguntado. As questões devem ser sobre questões que ela já trouxe no relato, como já foi falado aqui. E detalhes invasivos e constrangedores. Então, se a criança disse, pôs a mão na minha perereca, tá bom, não precisa saber qual dedo, em que lugar da perereca, e nem nada disso. Né? A gente já sabe que ali teve um abuso. Após o relato, a gente faz um fechamento, que é um acolhimento à criança quando ela acaba de dizer. A gente não agradece a criança ter relatado, a gente agradece a criança ter estado ali. Né? Ela pode relatar ou não relatar, dentro da possibilidade dela. A gente sempre fica à disposição, a família sempre leva o nosso telefone, né? A gente fica à disposição para o que for necessário. A gente também faz um fechamento com a família e orientações, faz os encaminhamentos que ainda faltarem, se não tivermos feito todos ainda. E a gente estabeleceu como prática, as famílias costumavam ter muitas dúvidas jurídicas nesse encerramento, que eu não tinha como tirar. Então, a gente estabeleceu como prática que, sempre que tem alguma dúvida, o defensor da criança vai até minha sala e conversa com a família para tirar as dúvidas que ainda restam. Está acabando. Entrevista com o réu. Isso ninguém falou da entrevista com o réu. Né? A gente tem uma resolução, né, que diz, e é prática na psicologia, acredito que também no serviço social, ouvir todas as pessoas envolvidas nas situações. E a gente deve ouvir todas as pessoas envolvidas nas situações de violência. Eu acho essa uma questão ética bastante importante. E, além de tudo, auxilia a gente a compreender a dinâmica do que está ocorrendo. Não visa um diagnóstico, ele também não é obrigado a comparecer, né? A gente oferece a data, o juiz oferece a ele vem ou não, dependendo do que ele quiser. Impressionantemente, a grande maioria, na minha experiência, vem. Né? Acabou. Acabou, é meu último slide. A gente vai entregar um relatório, eu costumava entregar no final. Isso eu não vou deixar de falar, mesmo com acabado o tempo, porque a gente traz uma leitura dos elementos elencados acima. É muito importante que os operadores de direito saibam que a psicologia não pode oferecer a verdade. A gente não tem esse instrumental. Então, a gente faz uma análise, uma leitura. Eu defendo a entrega do relatório, com análise de indicadores, da dinâmica e tudo mais. Eu acho que isso caracteriza todo o procedimento como psicológico também. Eu acho bem importante, mas a gente não tem a verdade sobre o que ocorreu. A gente pode trazer
uma leitura baseada nos nossos referenciais teóricos. É isso. Acabei. Corri e acabei. Obrigada. Patrícia, muito obrigada pelo tempo. E assim, a gente fala, muitas coisas se repetem, mas sempre tem alguma novidade, alguma diferença nesse percurso. E aí, por fim, vou passar aqui a palavra para a última pessoa da mesa, né? É a Carmélia Mariana Cavalcante Bastos, psicóloga do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pós-graduada em Intervenção Multidisciplinar Jurídica pela Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. Atua como instrutora em curso do Depoimento Especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E o tema que ela vai apresentar é a experiência do depoimento especial em Pernambuco. Boa tarde. Eu pensando, passa logo antes que o pessoal saia. Ai, obrigada por terem esperado. Achei que ia ter bem pouquinho e vou correr também, né? Para todo mundo estar com fome. Pois é, como ela falou, eu sou Carmélia Mariana, trabalho no Tribunal de Justiça de Pernambuco desde maio de 2012. Já fui lotada diretamente na Coordenadoria da Infância com o depoimento especial. Aí eu vou trazer um pouco da nossa experiência. Tem slide, né? Eu vou começar falando, daqui a pouco chegam os slides. Aqui, chegou rápido. E aí... Eu nunca usei, aqui é só apertar para cá. É fácil. Pronto. Então, aqui, já falei, né, a minha experiência. Começou lá... As tratativas em 2008. Na época, o coordenador da infância, doutor Hélio Braz, que é muito bom, juiz da... Conhece? Que bom. Do segundo juizado, Vara da Infância e Juventude de lá. Então, ele era coordenador na época, ele visitou o doutor Hélio Ih, Maria, ele vai passando sem minha autorização. Que horror! Ele vai ter que voltar muito. Vai voltando aí, que até eu falar. Certo, então, em 2010, abrimos a sala lá, tá? Eu faço questão de frisar, foi com a parceria da Childhood Brasil. Ele tentou com... Agora, o Sincov, que é um programa federal, mas por questões nossas não foi possível. E a Childhood foi super parceira, patrocinou tudo, e o doutor Hélio faz questão de falar isso, eu acho bem legal, que também começou uma burocracia de pessoa jurídica, e aí a rainha Silvia da Suécia, assim, não, então vai pessoa física, e bancou toda a nossa primeira sala. Isso em 2010. Aí agora vamos para as competências. Eu não sei como ele vai acompanhar aí. Agora está na competência. Pronto, a nossa competência é realizar a oitiva, né, e desenvolver um conjunto de... agora ele vai me obedecer? Ele só vai por mim? Que bom. Então, pronto. Ele vai desenvolver o conjunto de serviços administrativos e especializados de prevenção, e aí a gente dá umas palestras preventivas quando é convidado. Né? A gente deu muito em 2015, 2014 e 2015, a gente tinha um apoio com a Prefeitura do Recife, mas, por causa da crise, demitiram muitas pessoas, enfim, nunca mais chamaram a gente, ficou difícil, é uma pena. E, em 2010, fizemos essa... Vai ser o próximo slide. Eu trouxe algumas aqui, quem se interessar, um folder Empoderando a Família contra o Abuso Sexual. Então, a gente sempre entrega também, né, a família, quando vai lá, e nosso trabalho de assistência e encaminhamento às vítimas e testemunhas e seus familiares. Encaminhamento geralmente é psicoterápico, se a gente percebe que a criança precisa e não passou ainda, ou se deu alta ou teve alta, mas precisa retomar. Então, a gente tem a rede, né, tem algumas instituições que a gente fez parceria para encaminhar. E, às vezes, acontece, é bem mais raro, um adolescente estar fora da escola e está com dificuldade de se matricular, então a gente pede a um juiz para fazer o ofício, ela é matriculada rapidinho. Fica melhor. Aqui é o nosso folder que eu falei, aqui é a parte de dentro dele. E aí o objetivo geral é fazer, né, o depoimento especial. O objetivo específico, as colegas já falaram também, é evitar expor a criança a situações constrangedoras, obter provas processuais nas quais se maximiza a qualidade do testemunho e minimiza a interferência do entrevistador e a ocorrência de falsas memórias, evitar sucessivas entrevistas através da produção antecipada de prova, minimizar os danos secundários, garantir os direitos da criança e do adolescente, a proteção e prevenção de violação dos seus direitos ao ser ouvido em juízo.
Aqui é uma visão panorâmica da nossa o layout da nossa sala, e diferente, não sei se foi Goiás, que é andares diferentes, que você não consegue mostrar para a criança. Eu falei, acho que ela vai ficar com inveja de mim. Estou brincando. Mas aqui é bem legal, que as salas são interligadas e a gente consegue mostrar para a criança bem direitinho onde vai estar o juiz, o promotor. Né? Ela chega ali na sala de espera, a gente se apresenta, pergunta se ela sabe o que veio fazer aqui. Geralmente ela sabe. A gente fala, tá, segura aí, que primeiro a gente vai conversar sobre outras coisas para se conhecer, só depois que a gente vai falar sobre isso. E como as meninas bem explicaram o protocolo, né, eu mostro todas as salinhas. A nossa também tem esse diferencial, não sei se alguém só esqueceu de falar, tem um banheiro dentro da sala, que isso é muito... A sua tem também? Ai, que legal. É muito legal. Mas, assim, gente, também eu esqueci de falar, isso é a de Recife. Nós temos 4 salas no momento, nem todas conseguimos colocar... Esse layout é só Recife, certo? Cada uma tem um. Né? Talvez tenha um aqui, é outro fórum, então né, ficou naquela situação. Pronto. Aqui é, né, as nossas fotos reais. Tá? Então, dá para entender, né? Aquela primeira ali com o frigobar é a secretaria, depois vem logo aquela da direita, onde tem as 2 poltroninhas, depois vem essa brinquedoteca, por último é a do juiz, a TV está sempre ligada, a gente explica bem para a criança que o que é conversado na sala que eu vou estar com ela, o juiz, o promotor, vai ouvir que foi o juiz que chamou a criança ali, porque é papel dele proteger toda a criança. Então, ele precisa, às vezes, saber de algumas coisas que aconteceu para fazer o papel dele. E aí a nossa legislação também, eu até esqueci de falar para as colegas que estava em processo de atualização, ainda bem que atualizou quinta e sexta-feira. Então, a portaria, que é a 47/2010, ela foi atualizada sexta-feira, estava precisando. Então, ela está atualizada pela portaria 1/2018. O provimento 7 também foi atualizado, agora o provimento 1/2018, que foi quinta-feira, e a nossa legislação, a lei, né? Os avanços do depoimento especial. Então, hoje temos 4 salas, uma em Recife, Camaragibe, Caruaru e Petrolina. Está parecendo a de Brasília. Falou, vou citar um monte de, né, de cidades que vocês não conhecem, mas tudo fica conhecendo, né? Caruaru, a capital do forró. Aí tem treinamento. A gente já né? Vou fazer propaganda aqui. Vamos fazer propaganda. E aí, mas não tem ninguém da Paraíba, é uma pena. A Campina Grande também é muito boa. Tem Natal só, né? Treinamento de 72 servidores já foram treinados. Sendo que aqui eu acho legal. Eu falei, não, vamos assim, né? Foram treinados. Mas, assim, lá, a primeira sala não tinha nenhum servidor lotado na sala. Então, quem organizou o projeto, que é Graça Lago, um assistente social, treinaram 20 servidores, que também ninguém nunca é obrigado. Até eu, quando fui lotada lá, só vai lá, vê se tu conhece, se tu gostar, tu fica, senão a gente coloca em outro lugar. E também a colega, a Rosemary, que alguns conhecem aqui, também chegou lá e disse assim, vê logo se você quer ficar, que se você não vestir a camisa, você sai. Calma. Mas, enfim, então, foram treinados 72 servidores, sendo que esses, por exemplo, os primeiros 20, todo mundo assina um termo para ficar 2 anos aceitando ser convocado uma vez no mês para lá. Então, em vez de ele ir para o setor dele, ele iria para lá, o juiz é obrigado a liberar. Ave Maria. Finge que não vi. O juiz é obrigado a liberar. E aí, depois desses 2 anos, as pessoas vão se desligando. Né? Às vezes, assim, para eles é muito ruim, só uma vez, não tem essa supervisão, que é tão importante. Fica muito... Eu, quando tiro férias e volto lá, eu já tenho um impacto no primeiro dia, né? Imagina a pessoa ir em um dia só. Então, assim, no momento, atuando, só são 12. Tem capacitado 72 servidores, mas aí pronto. Tem 4 em Recife, 2 em Camaragibe, que as meninas fizeram questão que eu dissesse que são pedagogas, 1 em Caruaru, que é uma técnica judiciária, e 5 em Petrolina. Petrolina é engraçado, que não tem, é o que tem mais, né? E não tem ninguém lotado lá. Então, fazem parte dessa equipe que foi capacitada. Eles foram em 2015, foram capacitados 15, 10 já pediram para não participar mais, 5 são muito guerreiras, que, além dos relatórios, o que para uns é tão comum, né? Fazer relatório e atuar no depoimento, lá não. Todos os outros estão exclusivos para o depoimento. E as meninas de Petrolina, elas fazem o depoimento e fazem os relatórios. Já foram formados 136 magistrados na técnica, e, em 2011, o Ministério Público pediu para as meninas capacitarem, eu não estava lá na época, foram capacitados 55 promotores. A gente tem um projeto do depoimento acolhedor itinerante, né? Tá aí, está se tentando, né?
mês anterior, passado, foi homologado, teve uma empresa que se interessou na reforma, também foi um ônibus, se alguém achar interessante a ideia, foi um empréstimo do TRE, um empréstimo que a gente vai modificar o ônibus, mas é assim mesmo. Eles aceitaram. Então, é isso. E tá, aqui, investimentos, né? A gente está para abrir outra sala. Eu vou correr mais, tem tantos dados que eu quero falar, não vai dar tempo. Então, tem outra sala, a gente vai treinar esse mês mais um juiz e 4 servidores. Aqui é legal. Alguém falou também que, quando os juízes entram no curso de formação deles, a gente tem agora 20 horas aulas com eles. Já faz 4 turmas, desde 2014. Então, é bem legal. Eles gostam, dizem eles, né, que gostam muito das nossas... enfim, aí aqui, um dos temas do também lá em Pernambuco, a Coordenadoria da Infância tem esse programa Jornadas Pernambucanas, que é um programa de formação permanente para juízes da área da infância e juventude. E aí, esse ano, vai contemplar a lei, e vai convocar também os juízes da vara de violência contra a mulher, né, porque onde não tiver vara especializada, tem aquilo de, né, talvez ir para a vara de violência, talvez assim vai, né, mas lá tem que, enfim, o fluxo não é tão direto assim. E convidados das varas criminais, o que eu até sinto um pouco, porque eu ia falar mais na frente, assim, essa sensibilidade que às vezes falta na vara criminal, né, são juízes mais, assim, não tem esse olhar assim tão para a proteção da criança, de evitar perguntas constrangedoras. É bem diferente um juiz da vara de infância e um juiz da vara criminal. Então, eu fiquei até triste quando eu soube que o das varas criminais foram só convidados. Mas aqui são os dados estatísticos, nós já fizemos 1.364 escutas. A gente atualiza esses dados semestralmente. Então, eu fiz questão de colocar até maio do ano passado, mas os dados vão se referir até... Ai, gente, não estou enxergando daqui. Ali, escutas, 1.262, eu acredito. Tá? Então, na porcentagem que vocês vão ver mais na frente, está sempre se referindo até dezembro do ano passado, que são 1.262. Aqui também eu coloquei só Recife, tá? Eu não pensei em acrescentar as outras, foi mal. Tá? Então, tá. A maioria é estupro de vulnerável, tá? Vou correr um pouco. Assim, mas aqui tem essa situação de guarda, que é bem interessante. Um dia a gente estava discutindo também. Quando tem uma situação de guarda que envolve uma suspeita de violência de um crime ou de alienação parental, a gente escuta também. Então, já passou lá por nós 36 processos nessa situação. Alguém comentou, achei bem engraçado, como os dados ficaram bem próximos do gênero, que 74 das vítimas são do gênero feminino, e até a doutora também falou essa questão de gênero, acho que é bem interessante, né, se estudar isso. A idade e a época da escuta eu vou passar, mas aí vocês vão ver, não sei, acho que era melhor ficar em pé. Tem um outro microfone para eu segurar assim, porque eu não estou enxergando. E aqui, eu acho... melhor ficar aqui. Só cuidado. Então, aqui eu acho bem interessante que a maioria tem abaixo de 12 anos, né? A idade é a época do fato. Então, esses dados eu acho legal frisar que se refere a muita criança que tinha menos de 12 anos. 92% dos dados se referem a crianças que tinham abaixo de 12 anos. Tá? Aqui a idade é a época da escuta, e aí já varia muito também, mas se você for considerar abaixo de 12 anos, eu tiro 27%, então 73% também, na época da escuta, tinha abaixo de 12 anos. Tá? Ambiente da agressão, 65% é ambiente familiar, né? Como acho que a literatura diz exatamente isso, ou mais, e assim, eu chamo a atenção para a vizinhança, pelo menos lá em Pernambuco, a vizinhança, eu vou te contar. Né, porque 20% de vizinhança é muito alto. Não é perigoso lá. Aqui, o parentesco. E aí, a gente chama muita atenção. Outros familiares, é incrível, 24%, o maior dado. Agora, outros familiares engloba muita gente, né? Ali está lá. Madrasta, irmãos, tios, avós e demais membros da família extensa, inclusive companheiros de parentes, em função do convívio familiar, bem como padrinhos e madrinhas. Então, também não é um setor só, mas a maioria está nesse rol. Depois seriam os vizinhos e depois pai, né, que também é bem alto, está bem acima de padrasto. Mas assim, é muito alto, mas também assim, às vezes tem toda essa preocupação, né, desse abuso intrafamiliar. Para a gente, 18% é pai. Né? É um número alto, mas, no todo...
Aqui, eu achei legal, porque quando a gente dá palestra, as pessoas perguntam, né? Mãe, ou sei lá, se em algum exemplo a gente citar, mas mãe abusa? Não, parece óbvio, né? Para uns é óbvio, para outros não. Assim, até assim, mulheres abusam. Naqueles dados lá tinha 6% mãe, o passado. E, assim, geralmente, ali, que 6% é muito alto, gente, é porque ali é exatamente para os outros crimes, que é maus tratos, abandono, tortura. Mãe mesmo, lógico que elas abusam, mas eu fiz questão de fazer um aqui só para mãe, que respondem. E aí eu peguei 2 anos e 6 meses, foram 511 processos, só tinham 10 mães respondendo por estupro de vulnerável, que aí seria 3 por ter cometido a ação, então um número muito pequeno, 0,58%. 6 respondem pelaquela omissão relevante e 1% incentivou e exigiu que a vítima satisfizesse o réu. As 10 respondem por estupro de vulnerável, mas eu que criei essa... Porque faz diferença, né? Se quem cometeu a ação e quem é a omissão relevante. Então, aqui é também o gênero dos acusados, né, gênero masculino, predominantemente. Aqui, a idade dos acusados também a gente chama atenção, porque, assim, pelo menos nos mitos, na literatura, já fala que a gente sempre pensa que é um velhinho, né, alguém com mais idade, e não é, pelo menos, não lá. 85% tinha de 49 anos para baixo. 85%. E se eu tirar mais dos 17 aqui, fica de 39 anos para baixo. Né? É uma idade muito nova, né, que é dos acusados. E também esse número de 12 a 17 anos, que dá 19%, é um número muito alto, né? De 1.262, 20% é muito adolescente. É o da doutora todinho. Aqui. É a média mensal de escuta, aí até dezembro de 2017 só, tá? Dá uma média de 23 escutas. Aí... a linguagem corporal, estou de costas para ela. Aí a relação entre audiências agendadas e realizadas dá 67,77. Aí a gente viu por que algumas, quase um terço não acontece. E geralmente é por ausência da vítima, pela demora, né, de quando aconteceu, a criança já nem mora mais no mesmo endereço. Então, tem até um juiz lá que pede para a gente ficar ligando e tem dado certo, mas os números ainda são muito pequenos, não deu para trazer. Aqui é interessante, a gente fez alguém disse aqui que não escuta criança abaixo de 6 anos, eu digo que estou ferrada, eu vou falar que lá a gente escuta com 3. Mas é porque, assim, o Ministério Público pede, a gente vai avaliar, vai ver se dá. E aí aconteceu em 2 anos e 5 meses, o tempo está no próximo slide, e em 2 anos e 5 meses, a gente passou 10 escutas com crianças de 3 anos. 2 contaram a situação de violência, 6 não contaram, 2 foi inconclusiva. Sobre a fala da criança também é interessante que dessas 10, 5 tiveram uma boa fala. Tá? Só uma que foi bem ruim. O resto foi ótimo, razoável. E aí, com 4 anos, eu tomei um susto quando eu terminei, porque geralmente criança com 3, 4 anos não fala, é bem frutífera. Né? Mas o promotor pede, às vezes a pessoa recomenda, a gente tem essa liberdade de dizer que não tem condições, mas às vezes eu prefiro, acho mais fácil, vai lá, vê que não dá, fica mais fácil. Mas aí, das 21 crianças com 4 anos, 11 contaram uma situação de violência. Eu achei esse dado bem interessante. E sobre a escuta, é bem engraçado, porque daqui, 24% a escuta foi horrível. Lá, com 10 anos, só uma foi horrível. Aqui, 5 crianças foi horrível. O tempo... Então... Já está na hora de começar o evento. Pô, para? Sim. Então, pronto, tá? Teria os desafios, teria as considerações finais, mas a gente fica para outra oportunidade também. Mas foi ótimo. Gente, olha só, a gente fica assim num entusiasmo, talvez até a nossa mesa tenha sido justamente muitas experiências, mas acho que é justamente isso, essa ideia da gente poder trocar. E aí eu vou pedir que as perguntas venham encaminhadas por escrito e com o e-mail da pessoa que fez a pergunta, que aí a gente vai tentar conversar e vai pensar numa forma de compartilhar essas perguntas, quer respondendo-as por e-mail, porque a gente quer isso até durante o evento, até no dia de amanhã, organizar um espaço. Fora isso,
nos coffee breaks, no cafezinho, a gente vai conversando. É muito bom a gente estar junto aqui. E aí vou dar os recados, que aqui no 4º andar tem um almoço a quilo, então é a forma mais rápida, já que a gente vai retomar aqui às 2 horas para a mesa sobre... Pois é, nós estamos avisando. 2h15, então? 2h15. Vamos voltar às 2h15 para iniciar os trabalhos. A gente vai agradecer muito até a paciência de vocês, ter passado do horário. A gente vê que, mesmo tendo extrapolado o horário, a grande maioria permaneceu, né?